Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Querido, está na peia, eu sei que está difícil para todos nós, mas é hora de descer, é hora de colocar o rosto no pó. Aleluia! Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Oh, glória. Queridos, é motivo de muita felicidade para mim estar aqui. O pastor Rodrigo bem lembrou da oportunidade que tivemos de almoçar juntos. O pastor João também estava naquela oportunidade. E foi exatamente assim que aconteceu. Nós tivemos a oportunidade de estarmos ali enquanto ainda a igreja se localizava ali. Próximo, CA8 ali? CA7. CA7. É porque o nosso condomínio fica no 8. E naquela oportunidade, pastor Rodrigo não estava, pastor Clécio não estava, pastor Cristiano não estava. Enfim, mas aprove a Deus que nós estamos hoje ali na Catedral Baleia, servindo ao Senhor. E sempre que formos convidados, estaremos aqui juntos para adorar a Deus e para falar do amor dele. Querido, sem mais delongas, abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Neemias. Pastor Clécio, que é essa figura que carinhosamente me chama de fofão, mas eu tenho a impressão que ele não faz isso só comigo, não. Neemias capítulo 2. A começar do versículo 17. Você que encontrou diz amém. Amém. Você que não encontrou diz eu preciso vir para a escola dominical. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Antes da gente adentrar o conteúdo dessa mensagem, é importante que nós tracemos o contexto histórico de Neemias. No ano de 605 a.C., inicia-se o cativeiro babilônico, que havia sido predito pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 25. E pastor Rodrigo, quando eu penso em cativeiro babilônico, claro que guardadas as devidas proporções, parece um pouco com o cativeiro que a gente tem vivido. Fomos forçados a ficar dentro de nossas residências, muitos tiveram que parar de trabalhar. E a gente tem que ir na Bíblia para entender as razões pelas quais o Senhor permitiu que o povo passasse pelo cativeiro.
E se você for lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, a partir do versículo 14, você vai ver ali que as abominações se multiplicaram tanto no meio dos sacerdotes como no meio do povo. Havia idolatria, pecado. Havia também desobediência. Levítico falava que teriam que ser respeitados 70 anos sabáticos para que a terra descansasse. E ali também está registrado que o povo estava desconsiderando aquilo que Deus falava através de seus profetas. Desobediência, pecado e não considerando a própria palavra de Deus. Aqui nós vemos 3 razões pelas quais o cativeiro babilônico foi permitido sobre o povo de Israel. Já cabe aqui uma reflexão. Por que nós chegamos ao momento que estamos? Ou você acha que o que estamos vivendo é por ação única e exclusiva de Satanás? Claro que não, Deus permitiu que passássemos por isso. Mas Neemias, o nome Neemias significa Javé, Deus consola. Então eu já quero profetizar sobre a tua vida que tem consolo dele para a tua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No ano de número 538 a.C., Ciro decreta o retorno dos judeus. Mas o cativeiro só é considerado terminado 3 anos depois, quando os alicerces do templo de Zorobabel foram lançados. Quase 100 anos depois do término do cativeiro, nós chegamos no capítulo 1 de Neemias. E Neemias recebe o relato de que o povo estava em miséria, em desprezo. As portas de Jerusalém estavam queimadas e os muros estavam derribados. E aqui vai uma verdade que talvez seja um pouco difícil para a gente escutar. Como é alto o preço das consequências do pecado. O cativeiro já havia se findado há quase 100 anos. E mesmo assim, um relato que Neemias teve da situação que Jerusalém se encontrava, era um relato de desprezo, de miséria, com portas queimadas, com muros derribados. Alto é o preço das consequências do pecado, porque o preço do pecado Jesus já pagou por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vejo algumas atitudes que me chamam a atenção de Neemias. Quando ele ouve esse relato, ele lamenta e chora. Pastor Clécio, Ceará não é outro país não, vaso. Ceará não é outro país. Mas lá no Ceará a gente diz assim, pastor, que quando a gente está na peia, aí é que a gente tem que descer. Da rabacai, arabaxandacai. Foi isso que ele fez, ele lamentou e chorou. Davi, no Salmo de número 51, no versículo 17, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Esse ele não despreza. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Querido, está na peia, eu sei que está difícil para todos nós, mas é hora de descer, é hora de colocar o rosto no pó, aleluia, foi isso que ele fez, ele lamentou, chorou, jejuou e orou. Jejum fala de consagração, oração fala de relacionamento com Deus. E eu fiquei muito feliz desde o momento em que eu cheguei aqui, porque eu já percebi que essa igreja ora. E nós vamos perceber que a oração era uma constante na vida de Neemias. Ele orou. E aqui, em tempos tortuosos como esses que temos passado, pandemia, desemprego, você não tem
você não consegue vislumbrar o que Deus tem preparado para ti, você pode estar agora com o coração desesperançoso. Venha ao meu coração as palavras de Paulo aos Filipenses no capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração, com súplica, com ações de graças. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi isso que ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alívio dele para ti nessa noite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Rabacai, tem descanso para a tua vida, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Foi assim que ele disse. E Neemias orou, pedindo misericórdia. Pastor, pode pregar alto assim mesmo? Pedindo misericórdia, confessando o pecado do povo, reconhecendo a retidão do juízo de Deus e pedindo sucesso no passo seguinte. Esse quarto aspecto da oração de Neemias é interessante. Qual seria o passo seguinte? Ele iria ao encontro do rei. Todos sabem que Neemias era copeiro, tinha uma função que demandava confiança, ele tinha intimidade com o rei. Ele quem experimentava primeiro o vinho, antes que o rei o bebesse, para saber se o vinho estava envenenado. Por que ele pede sucesso no passo seguinte? Porque o rei Artaxerxes, o nome feio, o rei Artaxerxes precisava voltar atrás na decisão dele, lá no livro de Esdras, no capítulo 4, no versículo 21. Porque ali a obra da reedificação de Jerusalém já havia sido iniciada, mas ele mandou que a obra fosse suspensa. Então Neemias sabia que ele teria que voltar atrás na decisão. Neemias assim ora e vai ao encontro do rei. Uma outra coisa aqui que me chama a atenção é que Neemias levou 4 meses orando até chegar a presença do rei. Às vezes a gente ora, né, pastor Rodrigo? Aí a gente ora e já quer a vitória no outro dia, já quer a vitória na mesma hora. Mas Deus está dizendo que há um tempo determinado para a bênção chegar na tua casa. Há um tempo determinado para a tua oração ser respondida. Aleluia. Eu e você, nós temos que esperar a oportunidade adequada. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. No tempo de Deus é que as coisas acontecem de maneira perfeita. E eu quero profetizar que o tempo de Deus está chegando para a tua vida. Aleluia. Continua se fortalecendo. Aleluia. Continua aguardando no Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 2, versículo 4. Olha aí. Neemias chega à presença do rei Artaxerxes e chega com um semblante triste. E isso não era permitido. Ninguém podia chegar na presença do rei triste. E eu vou parafrasear aqui a conversa que eles tiveram. O rei olhou para ele: por que tu estás triste, cara? Tu não estás doente? Por que tu estás assim? E ele olha para o rei: meu rei, não tem como eu não ficar triste. A cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está completamente destruída. As portas estão consumidas pelo fogo. Os muros estão derrubados. E o rei olha para Neemias, e está aí no versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Olha a continuação aí. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar,
a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Pastor Cristiano, eu não sei se você conseguiu perceber, mas essa oração aí do versículo 4, foi aquela oração bem curtinha. Sabe aquela oração que a gente faz quando a gente está chegando na entrevista de emprego e faz aquela oraçãozinha? Aquela oração que a gente faz quando a gente senta na cadeira para fazer a prova do Enem, para fazer a prova do concurso. É essa oraçãozinha que eu estou falando. Até a oraçãozinha que é feita num curto espaço de tempo, Deus responde. Aleluia! E eu quero abrir esse espaço aqui para contar um testemunho. Pastor Clécio, você conhece mesmo Fortaleza? Conhece? Você conhece um bairro chamado Tancredo Neves? Esse bairro é só a misericórdia. Para falar a verdade, a minha cidade lá não está esses balaios. Eu amo Brasília, Brasília é muito segura, principalmente aqui no plano. Lá em Fortaleza não está fácil. E eu estava na moto do meu pai, uma Falcon 400, é o novo, né, é mais fabricada. Estava andando nesse bairro e a moto deu prego. Eu disse, Jesus. Queridos, eu saí daquela moto, eu me lembro só de ter feito uma oração quase chorando, porque é um bairro completamente perigoso, entregue ao tráfico, só tem atribulado lá. E aí, eu peguei essa moto, saí dela e comecei a andar na avenida em rumo ao posto de combustível. E eu só disse assim, Jesus, pelo amor de Deus em Cristo, providencia, nem que seja um anjo, para me tirar dessa situação aqui. Providencia, Senhor, porque eu já estou com medo aqui. Porque eu sabia que era só o ladrão chegar, ei, sai, me dá a moto, e eu ia entregar na mesma hora. Quando eu cheguei no posto de combustível, chegou um varão que parecia ser o segurança do posto. O que foi que aconteceu aí, irmão? Cara, a moto não está ligando. Eu estou aperreadinho aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Ele olhou para mim e disse assim, você acredita em milagres? Aí eu disse, é claro que eu acredito. Ele mexeu lá na moto, não sei o que foi que ele fez. Ele mexeu lá na moto, aí ele falou assim, tenta aí ligar agora. Na hora que eu dei a partida, a moto já funcionou de imediato. Peguei minha moto, fui embora. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Senhor, aquela oração bem curtinha, tu ouviste aquela oração? Eu vou voltar lá no posto. Eu quero agradecer aquele varão. E agora eu não vou me recordar mais o nome dele, mas na hora que eu fui lá no posto, eu ainda me lembrava do nome dele. E eu cheguei no gerente do posto, ei, cadê o fulano de tal? Ele olhou para mim, fulano de tal? Nunca trabalhou aqui uma pessoa com esse nome. Eu creio, Rabacandacai, que naquela hora Deus enviou o seu anjo, não porque eu merecesse, mas porque Ele quis provar que até a oração curtinha Ele responde. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que Neemias fez, capítulo 2, versículo 12. Ele não declarou, pode ler aí, ele não declarou a ninguém o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de compartilhar aquilo que Deus tem colocado como propósito no seu coração. Faça o seguinte, ao invés de dividir, de compartilhar, faça. Porque foi isso que Neemias fez. Ele não compartilhou e já viajou, aqui no versículo 11, ele já está em Jerusalém. Ele já foi ali para cumprir o propósito que Deus colocou em seu coração. Só que no meio dessa caminhada, queridos, aqui vem a parte difícil. Vão aparecer pessoas, povos e situações para tentar atrapalhar o propósito que Deus havia colocado no coração de Neemias. Reedificar portas, muros, trazendo para os nossos dias, contextualizando, para mim fala de proteção. Para mim fala de proteção
nas nossas vidas espirituais. Hoje é noite que Deus quer reedificar, restaurar. Levanta a tua mão. Deus quer restaurar vidas espirituais aqui, renovar alianças. Porque esse é o propósito dele nesses dias difíceis, onde a ansiedade tem acometido muitas vidas, a depressão tem batido a porta, mas o nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Aleluia! Aleluia! E vem quem? Nós lemos Sambalate. Olha o nome dessa criatura. Sambalate vai significar aqui deserto, dificuldade, oposição. No meio dessa luta para cumprir o propósito que Deus colocou no teu coração, vai aparecer a dificuldade. Vai aparecer a oposição, vai aparecer o deserto. Quem foi que disse que vai ser fácil, que ia ser fácil? Foi o próprio Cristo que disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Tobias, o seu nome significa o Senhor é bom, mas o termo árabe de Tobias significa agradável aos sentidos. Se Sambalate vai representar aqui para a gente o deserto, Tobias vai representar pecado. No meio desse projeto, o pecado vai aparecer para tentar atrapalhar. E aí, querido, eu quero te lembrar do que o escritor aos Hebreus falou lá no capítulo 12. Portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, aleluia, vamos lá, abra aí, Hebreus capítulo 12, vamos lá para a gente ler juntos essa passagem tão gloriosa, Hebreus capítulo 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que quer dizer vergonha, porque a morte através da cruz era a morte mais vergonhosa naquela época, mas hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Querido, não vale a pena ceder para o pecado, vai atrapalhar demais o projeto que Deus colocou em teu coração, a reedificação, a restauração que Ele quer te proporcionar. E aqui, para pecado, só temos a receita bíblica: confissão, arrependimento e mudança de atitude. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Gesem vai representar aqui, como ele era árabe, vai representar a mistura. Glória a Deus, aleluia. Cearense aqui está sentindo um pouquinho de calor, mas faz parte. Pastor, você me ajuda aqui tirando o terno, por gentileza? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Gesem aqui vai representar a mistura. Por quê? Porque ele era árabe. E mistura é um tema delicado para ser abordado, mas que precisa ser falado. Mistura aqui vai representar como as nossas companhias podem influenciar a gente de um modo negativo. Nessa hora, pastor Rodrigo, eu acho que tem muito crente que precisa voltar a passear lá no Salmo capítulo 1,
quando diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aleluia, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que seu fruto se dá na estação correta, que a folha não murcha. Agora escuta aí, para você que só quer ter companhia santa: e tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para quem não anda com gente que não quer nada com Deus. Aí a gente quer brincar com isso. Se você quer andar com um ímpio, ande para influenciá-lo. Ande para trazê-lo aqui para essa casa de oração. Ande para levar para a sua casa numa reunião de oração. Porque quando você se aproxima de pessoas que não creem, que não pensam da mesma forma que você certamente será influenciado de alguma forma. É por isso que Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, as más companhias corrompem os bons costumes. Foi o próprio Cristo que falou no seu evangelho de João, no capítulo 15, se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas nós não somos do mundo. Sabe por quê? Porque Ele nos escolheu. E é por isso que o mundo nos odeia. Então eu e você temos que tomar cuidado com as companhias. Mais à frente, no capítulo 4, vai aparecer outros atribulados aqui, os asdoditas. Esses asdoditas aqui são os descendentes de Cã, filho de Noé. Cã, para quem não lembra, Noé estava embriagado. Gênesis capítulo 9. E quando ele viu que Noé estava nu, ele foi contar lá para os outros dois irmãos: olha aí, papai está nu. E ficou até de certa forma satisfeito. Os dois irmãos cobriram a nudez de Noé. E foi por conta disso que Noé amaldiçoou a descendência de Cã. E foram esses atribulados aqui que chegaram também para atrapalhar no capítulo 4. Quais são as estratégias? A gente leu aqui no capítulo 2. É zombaria. Quais são as estratégias que Satanás usa para atrapalhar o projeto que Deus colocou em teu coração? Para atrapalhar a reedificação que Ele vai fazer na tua vida e na tua casa. Ele vai zombar, ele vai mentir, ele vai enganar. É isso que ele vai fazer. É isso que ele fez. Como a gente leu, eles estavam acusando que Neemias queria se tornar líder em Judá e se rebeliar do Império Persa. Foi isso que ele fez. Satanás, ele faz exatamente isso. Como adversário, ele vem o quê? Ele vem mentir, enganar, ele é o pai da mentira. E ele vem nos acusar. É isso que ele faz. Só que lá na primeira epístola de João, nós vemos que nós temos um advogado fiel. Aleluia, Cristo. Cristo, vá lá para o capítulo 4, versículo 6. Sanbalate e Tobias continuaram escarnecendo da obra que já havia começado. A Bíblia diz que eles já começaram a arder em ira. O que foi que Neemias fez? Está aí no capítulo 4, versículos 4, 5. Neemias orou. Oh glória, oh glória. A oração fez parte constantemente da vida de Neemias. Versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não adiantou as estratégias de zombaria, de engano, de acusação, não adiantou, de calúnia, não adiantou. O que é que eles fazem agora? Eles ameaçam, fazem uma ameaça direto contra a vida de todos aqueles que estavam participando da reedificação. E é só isso que ele pode fazer, ameaçar.
E agora eu quero elencar aqui 6 atitudes que Neemias teve, que vão servir de lições. E eu creio que o Senhor já está abrindo o teu coração para que isso adentre de uma forma que vai repercutir para o resto da tua vida. Neemias, o que foi que ele fez? Primeiro ele orou. A gente leu aí, versículo 9, leia aí. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias orou e Neemias vigiou. Essas duas coisas, elas têm que andar conjuntamente nas nossas vidas. Orar e vigiar. Foi o próprio Cristo que falou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, quando ele estava no Getsêmani. Estavam ali com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele disse, ficai aqui comigo e vigiai. Ele foi lá orar, dizer que o cálice estava duro, que se Deus pudesse passar o cálice, mas que ele ia até o fim, em obediência. Quando ele voltou, estavam todos dormindo. Ei, querido, cuidado, não é hora de dormir. Oh, aleluia. Não é hora de pestanejar. É hora de estar na presença de Deus. Não deixe de vir para essa casa. Não deixe de orar. Não deixe de escutar um louvor lá na tua residência. Continue se fortalecendo no Senhor. Aleluia. Por isso que Pedro fala lá em sua epístola, também no capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Orar e vigiar tem que estar constantemente na tua vida. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, leia aí no versículo 14 do capítulo 4. Leia aí. O que foi que aconteceu? Eles fizeram essas ameaças e o povo começou a desfalecer. Começou a se entristecer. E aí eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite. Não sei o que você tem passado. Provavelmente passou por algumas decepções, algumas dificuldades, alguns problemas. E é normal que isso aconteça. Eles desfaleceram. Eles estavam querendo parar a obra. O que foi que Neemias fez? Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. E esse versículo aqui o pastor Clécio adora. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu vou te dar agora uma palavra boa para você guardar em seu coração. Quando você estiver triste, lembre de tudo que Deus já fez por ti. Lembre de tudo que Ele já fez por tua família. Daquela enfermidade que Ele te curou. De onde Ele te tirou. Aleluia. Darabacandacai. Davi no Salmo de número 103, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembre do poder do teu Deus, quando o desânimo bater a tua porta. Foi isso que Neemias fez. Ele disse, vamos lembrar do poder do nosso Deus, de quem é o nosso Deus. Aleluia. Terceira atitude, ele teve estratégia. Capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, você pode ler aí. Eu achei tremenda a estratégia que Deus deu a Neemias. Como as ameaças eram diretas e havia sim um risco de combate, de luta, de guerra, uma parte ficou na guarda, outra parte continuava fazendo a obra. Aleluia.
Um segurava aqui a espada na mão e com a esquerda continuava a reedificar o muro. Aleluia! Foi tremenda essa estratégia que Deus colocou sobre Neemias. A gente não vai conseguir fazer o propósito que Deus colocou em nosso coração sem estratégia do alto. Nós precisamos de estratégia. E nesse momento eu quero profetizar que sobre a tua vida está sendo cingida agora as armaduras de Deus, como está lá em Efésios capítulo 6, vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! A estratégia está aqui, a gente tem que aplicar isso aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aleluia! Aleluia! Quarto aspecto que eu quero destacar, quarta atitude de Neemias, capítulo 4, versículos 19 e 20. Ele entendeu que unidos nós somos mais fortes. Aleluia. Davi também no Salmo de número 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, você não vai conseguir chegar até o fim dessa corrida, dessa maratona, se você não tiver a ajuda do teu irmão. Nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar com o nosso próximo. E Deus está falando para ti que vai providenciar pessoas para segurar na tua mão e levar até o fim. Aleluia. Quinta atitude. E aqui nós já vamos pular para o capítulo 6 de Neemias. Ele teve discernimento para não ser enganado e envergonhado durante a caminhada. Sanbalat e Tobias continuavam tentando destruir tudo que estava sendo feito ali. Sanbalat era governador de Samaria, Tobias era governador de Amon. Eles não tinham interesse nenhum que aquela obra fosse concluída, porque eles tinham interesses econômicos, que aquela terra continuasse sendo subjugada. E eles vão continuar no capítulo 6, tentando criar armadilhas contra a vida de Neemias. Mas Neemias percebeu, eles mandaram lá o mensageiro deles 4 vezes contra Neemias, e Neemias não foi ao encontro deles, porque sabia que era armadilha. Depois eles ainda enviaram uma carta aberta para dizer, ó, a gente vai dizer para o rei que tu quer ser rei de Judá, e que tu estás colocando profetas aí para profetizar tudo isso aí, e tu está querendo se revoltar contra o rei. A gente vai dizer tudo isso. Capítulo 6, versículo 9, no finalzinho, o que foi que Neemias fez? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Oh, querido, a vida de Neemias foi uma vida repleta de oração. O Senhor está falando aqui para a gente que nós temos que ser constantes na oração. Levantou, ora. Vai almoçar, ora. Vai para o trabalho, ora. Vai dormir, ora. Está na prova, ora. Está recebendo a bênção, ora. Aleluia. E ainda enviaram um atribulado lá, pastor Clécio, um falso profeta, Semaías, para pedir que ele viesse para dentro do templo, do interior do templo, por conta das ameaças de morte. E Neemias sabia o que estava lá em Números no capítulo 18. Ele sabia que não podia entrar no interior do templo, porque só quem entrava no lugar santo eram os sacerdotes. Ele teve discernimento. Eu creio que Deus está aqui para derramar o dom de discernimento sobre a tua vida. Porque esse é um dom do Espírito, como está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Quem quer dom do Espírito de discernimento? Eu quero. Esse dom é tão importante, queridos, para você não ser enganado,
para você continuar firme na caminhada, para você não ser envergonhado. Eu creio que Deus está distribuindo dons aqui do Espírito, e dentre eles o dom de discernimento. Aleluia. Fique de pé. Eu vou falar da sexta atitude. Essa talvez seja a mais delicada. Cadê os amados irmãos do louvor? Podem vir aqui em nome de Jesus. Cantores e cantoras também. Esse vaso aqui, quando ele prega, ele não tem voz para cantar, não. Glória a Deus. A sexta atitude de Neemias, essa talvez seja a mais delicada, é que ele entendeu que às vezes nós enfrentamos oposição dentro do nosso próprio meio. Sambalate era moabita, Tobias era amonita. Os moabitas e os amonitas foram a descendência incestuosa, nasceram da descendência incestuosa de Ló com suas duas filhas. Eram, portanto, já que Ló era sobrinho de Abraão, eram, portanto, primos dos judeus. Eles enfrentaram oposição dentro da própria família. A Bíblia registra, inclusive, que Tobias trocava cartas com alguns dos judeus, tentando demovê-los da ideia de continuar na obra de reconstrução e tentando atemorizar Neemias. Queridos, seis atitudes: orar e vigiar, lembrar do poder do nosso Deus e fazermos a nossa parte, ter estratégia, reconhecer que unidos somos mais fortes, ter discernimento para não ser enganado e envergonhado durante a caminhada, e entender que às vezes nós passamos por oposição dentro do nosso próprio meio. Mas eu quero concluir cheio de alegria no coração, dizendo que aquele muro foi reconstruído miraculosamente em 52 dias. E a Bíblia registra que todos os inimigos entenderam e constataram que aquela obra só havia sido concluída porque teve a intervenção de Deus. Não adianta essas 6 atitudes se não tiver a intervenção de Deus, e é isso que nós vamos pedir aqui agora, que Ele intervenha em nosso favor. Aleluia. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 2, ele diz que ele destruiria o corpo e reconstruiria o corpo em 3 dias. Foi assim que ele fez. Quando ele estava falando ali de santuário, ele estava falando do próprio corpo. Ele morreu. Ponto final? Não. Vírgula. Ressuscitou ao 3º dia. E eu quero vislumbrar agora pelos olhos da fé, pastor Rodrigo, Evangelho de Lucas capítulo 24, ele ascendendo, os discípulos olhando para ele, e ele se elevando até o céu. E no livro de Atos, Lucas complementa que ele foi encoberto pelas nuvens, e Paulo aos Romanos fala que ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por ti. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra dizendo que Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor e o nosso restaurador por excelência. O louvor vai cantar aqui, mas eu quero te fazer um convite. Feche os seus olhos. Aleluia. Você que foi tocado por essa palavra. Tem alguém aqui que não confessou a Jesus como Senhor e Salvador ainda? Não tenha vergonha não, levante sua mão. Tem alguém aqui que não é cristão ainda? Não tenha vergonha, não quero constranger ninguém. Tem alguém que não é crente? Todos são crentes em Jesus Cristo? Amém. Mas se você ouviu essa palavra
e quer renovar a tua aliança com Deus. Se você sente que precisa ter os muros da sua vida espiritual reedificados, reconstruídos, vem até aqui à frente que nós vamos orar por você. Se você sente que essa palavra foi para você, vem até aqui. Eu sou o primeiro que preciso estar aqui. Eu sou o primeiro. Oh, aleluia. Já temos uma vida aqui que está à frente, aleluia. Se você sentiu que essa palavra foi ao encontro daquilo que você estava precisando ouvir, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Deus há de restaurar a tua vida. Deus há de restaurar a tua casa. Deus há de trazer renovo sobre a tua família. Aleluia, temos duas vidas aqui. Oh, glória. Aleluia. Te adorarei, Cante. te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Cante, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Mais uma vez, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Cante, estás aqui. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Aleluia. Te adorarei, Glória. te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu Oh, és. glória. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus. Deus é quem tu és. Só a igreja. Deus Meu Deus é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós te apresentamos as duas vidas que estão aqui no altar. Senhor, eu não sei o motivo pelo qual elas estão aqui, mas o que eu sei é que tu já começaste a fazer aquilo que tu te propuseste a fazer nessa noite. Restaurar vidas, saúde, família. Ah, Jesus, Deus poderoso, vai agora, entra, Senhor, na causa, entra no problema, age, meu Deus, e faz como te apraz, porque o teu nome é glorificado em tudo, Senhor, em tudo. Nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nada do que aqui fizemos teria sido feito sem as tuas misericórdias, sem a tua permissão, sem a tua graça, Pai. Então vem estar conosco, Senhor, com a nossa família, abençoando as nossas vidas, os nossos familiares, os nossos projetos, para a honra e glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. E dá uma salva de palmas para Jesus.